Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje o assunto é sobre os efeitos psicológicos da pandemia sobre todos nós. Você, eu, qualquer um de nós pode estar sentindo um efeito ou mais de um efeito psicológico desde quando começou essa pandemia do Covid-19. E aí, eu decidi fazer esse vídeo para trazer algumas informações que são importantes. Pelo menos foram importantes para mim e eu espero que sejam importantes para você. E aqui eu vou trazer, trouxe minha cola. Eu vou trazer 4 perguntas, vou trazer 4 perguntas e vou responder 4 perguntas importantes, tá bom? A primeira pergunta é: quais sentimentos e sensações são consideradas normais entre aspas, tá bom? Quais sentimentos e sensações são considerados normais ou esperados nesta situação que estamos vivendo, né, de pandemia, tanto durante ela quanto pós-pandemia? Segunda pergunta: quais são as reações comportamentais mais comuns a nós seres humanos nessas condições? Terceira pergunta: quais são as estratégias que você pode usar para o autocuidado no que tange à saúde mental e psicológica? E quarta e última pergunta: quais são os sintomas e critérios que indicam o momento de você procurar a ajuda de um especialista ou de um médico? Então, hoje eu resolvi trazer essas 4 perguntas e respondê-las. Mas eu não vou responder essas perguntas sob a minha perspectiva, não. Essas perguntas, elas vão ser respondidas a partir de uma cartilha criada pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. A Fiocruz, ela criou essa cartilha baseada em documentos sérios, confiáveis e muito importantes, e eu vou citá-los aqui. Essa cartilha, ela tem recomendações sobre a saúde mental e a atenção psicossocial na pandemia Covid-19. Ela foi baseada nesses documentos, eu vou citar os documentos, tá bom? A Mental Health and Psychosocial Considerations desculpa aí, tá, gente? Eu tô lendo aqui de improviso. É a Mental Health and Psychosocial Considerations During COVID-19 Outbreak, que é um documento de 2020, atualizado, é claro. O terceiro documento é Como lidar com os aspectos psicossociais e de saúde mental referentes ao surto de Covid-19. É um documento de 2020 também, da IASC, que é a Interagency Standing Committee. O terceiro são documentos da Médicos Sem Fronteiras. E o quarto são documentos fruto dos pesquisadores especialistas em atenção psicossocial e saúde mental do Centro de Estudos e Pesquisas em Emergências e Desastres em Saúde da Fiocruz. Enfim, essa cartilha, então, ela tem como base esses documentos, que são documentos atualizados, documentos confiáveis. Então, eu estou me baseando nessa cartilha, tá bom? Para responder essas perguntas. Antes de responder a primeira pergunta, eu gostaria de fazer algumas observações que são 2 observações que são importantes aqui. A primeira delas é que, assim, os fatores que influenciam a saúde mental e psicossocial de cada um de nós vai depender, primeiro, da magnitude da pandemia, né? E de acordo com os especialistas, essa pandemia que nós estamos vivendo é de magnitude altíssima, né? A gente sabe disso, mas assim, como a minha fala está baseada nos estudos e na fala de especialistas, então eu estou repetindo, né? Algo que nós já sabemos, mas que é fruto de estudos, né?
E também esses fatores, né, que afetam a nossa saúde mental e psicossocial tem como agravante o grau de vulnerabilidade em que cada pessoa se encontra a cada momento da pandemia, né? Que grau de vulnerabilidade é esse? A pessoa pode estar, por exemplo, com o vírus, Covid-19, ou a pessoa pode estar em outras situações de vulnerabilidade social, ou de vulnerabilidade psicológica, emocional, enfim, são várias. Então, aí os fatores que afetam a saúde mental e psicossocial podem se agravar. É isso que é importante dizer. E por último, o outro aspecto importante, antes de ir para as 4 perguntas e respondê-las, é que as reações psicológicas, elas aqui que vão ser mencionadas, elas são indicadas como normais, né? Vamos dizer que são normais em situações anormais. A gente está vivendo uma situação anormal de pandemia e elas são consideradas normais pelos especialistas porque elas são efeitos comuns, considerados comuns ou esperados em situações de pandemias de grandes proporções, como essa da Covid-19. Então, não são situações, não são efeitos ou reações psicológicas são reações e efeitos psicológicos esperados, mas não são desejados, é claro, e não são confortáveis para ninguém, mas são esperados e são considerados, entre aspas, normais em situações anormais, ok? É só esse parênteses que eu gostaria de fazer, que é feito também por eles, né, na cartilha. A primeira pergunta, então, retomando ela, tá bom? Quais são os sentimentos e sensações mais comuns, então, esperados durante essa situação anormal que nós estamos vivendo? Se você está sentindo esses sentimentos, essas sensações, você não é anormal, tá bom? Todos estamos sentindo em maior ou menor proporção. Eu, inclusive, tenho sentido alguns dias mais, outros dias menos, e conheço pessoas também que estão sentindo, tá bom? Primeiro, medo de morrer, medo de perder aquelas pessoas que amamos, de ser demitido, de ser excluído por estar associado à doença, de não ter ou receber recursos financeiros, de transmitir o vírus a outras pessoas, né? Ter sensação recorrente de impotência, irritabilidade, angústia, tristeza, né? Então, uns dias mais, outros dias menos. Em casos de isolamento social, que é o que a gente tem vivido, né? Claro, para preservar a sua saúde, a saúde dos seus familiares, né? E é necessário fazer a quarentena e cuidar, né, de si. Então, esses são casos de isolamento. Os sentimentos de desamparo, de tédio, de solidão e de tristeza, eles se intensificam ainda mais. Então, isso é normal, né? Uma sensação de aperto no peito, né? Então, é normal, repito, é normal entre aspas, né? É normal nessa situação anormal que estamos vivendo. É esperado em situações de pandemia, né? De grande proporção como a que nós estamos vivendo, tá? Essas são as palavras, né, dos especialistas que fizeram a cartilha baseada nos documentos que eu citei, né? Os documentos aí, documentos confiáveis. Outros documentos confiáveis são documentos da Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, tá? Então, lembre-se que você não é anormal, tá? Isso é a humanidade compartilhada. Todos no mundo estão sentindo em alguma proporção esses efeitos psicológicos, tá? A segunda pergunta
Quais são as reações comportamentais, ou seja, atitudes, comportamentos, ações nossas no dia a dia mais comuns? Número 1, alterações ou distúrbios do apetite, falta ou excesso de apetite. Número 2, alterações ou distúrbios do sono, insônia, dificuldade para dormir, sono em excesso, pesadelos recorrentes. 3, conflitos interpessoais, por exemplo, na família, no trabalho, na comunidade onde você vive, na vizinhança. Isso tem sido comum, né? É comum nessas situações de pandemia. A gente está falando de pandemia, mas são situações de crises, né? Como, por exemplo, tornados, que avassalam uma cidade inteira, um estado, terremotos, o que aconteceu também em Brumadinho, recentemente, que foi muito triste, né? Então, assim, são situações comuns, né? Não estou falando, repito, que seja satisfatório, que não seja triste, né? Que não seja dolorido, né? Doloroso para todos nós, mas são considerados comuns e esperados, tá bom? Outro, que é o quarto, né? É a violência. Né? Violência doméstica, direcionada a profissionais da saúde, violência nas ruas, né? Às vezes em pontos específicos, como pontos diversos, né? Pontos, às vezes até pontos de transporte. Então isso é dito também. A terceira pergunta, né? Que é: quais são as estratégias que você pode usar para o autocuidado no que se refere à sua saúde mental e psicossocial, né? Primeiro, reconhecer e acolher os seus receios e medos. Então, acolha quando você estiver sentindo medo, receios, né? Reconheça que você está sentindo, né? E procure pessoas de sua confiança para conversar, para que elas te ouçam, né? Isso já ajuda a aliviar um pouco. Segundo, busque readaptar os seus planos de vida às novas condições associadas à pandemia. Tudo mudou para todo mundo, no mundo inteiro, né? As escolas, as aulas foram suspensas, né? O modo de trabalhar mudou, tudo mudou, né? O modo de se comunicar com o outro agora é pelas redes sociais, por instrumentos digitais. Então, buscar readaptar. Isso a segunda estratégia, né? A segunda estratégia para você se autocuidar. O segundo, né? Eu falei da readaptação dos seus planos de vida. O terceiro, a terceira estratégia de autocuidado: manter sua rede social afetiva ativa. Então, manter ativa sua conexão social e afetiva, né? Por meio dos recursos digitais, né? Telefone, videochamadas. Isso é muito importante, né? Isolamento físico não é isolamento social e afetivo. Ligue para as pessoas que você ama, para os seus amigos, né? Mantenha contato. Tem instrumentos, né, digitais, tem aplicativos como o Zoom, como o Google Meet, tem vários instrumentos. Ou simplesmente faça uma ligação, ouça a voz da pessoa, fale com ela, né? Então, não se isole, né? Isolamento físico não é isolamento afetivo, isolamento social, né? Se a pessoa te ligar, receba a pessoa, né? Se conecte. Esse é o terceiro elemento que a cartilha diz para você se autocuidar, né? Você partilhar esse autocuidado com o outro. Quarto elemento: reduz o tempo assistindo coberturas sobre a pandemia. Busque fontes confiáveis de informação, como o site da OMS. Muitas pessoas recebem pelo WhatsApp informações que são fake news, informações distorcidas. Cuidado com essas informações, né?
Quinto, invista em atividades para sua estabilidade emocional e psicológica e psíquica, né? E para diminuição do estresse, da ansiedade. Alguns exemplos: respiração, meditação, isso é a cartilha que diz. Yoga, leitura, leia. Tem vários livros que já saíram de circulação, mas que estão disponíveis em PDF. Se você tem o Kindle, por exemplo, você pode comprar com preço baixo livros. Vários sites disponibilizaram gratuitamente livros também para você ler. Quem tem livro em casa, que estava ali parado o livro, retome as suas leituras. Ouça música, que é tão bom. Dance, né? Dança em casa, né? Sozinho no seu quarto ou com alguém que você queira dançar. Escreva, desenhe, né? Há cursos gratuitos de desenho, né? A Faber-Castell está oferecendo gratuitamente no seu site cursos de desenho. Exercício físico é um outro fator que ajuda a sua estabilidade emocional. Tem um site que, se não me engano, um canal no YouTube que se chama Exercício em Casa, que oferece vários exercícios em casa, atividades em casa, exercício funcional, yoga, infinitos exercícios em casa que você pode fazer, né? Se não é possível fazer caminhada na rua porque não permite ou porque o risco de contágio, você pode fazer em casa. Então, suba escadas no seu prédio, se é possível, pule corda, caminhe dentro da sua casa, né? Ou no quintal da sua casa, se é possível. Então, há recursos. Esteja atento às suas necessidades básicas, é o sexto elemento. Se estiver trabalhando, faça pausas, né? Sétimo, invista em ações compartilhadas de autocuidado, né? Em ações solidárias e comunitárias que possam ser feitas virtualmente, né? Para aumentar o conforto social. Enfim, fechando a terceira pergunta e a terceira resposta. A quarta pergunta e última pergunta, para finalizar, né, a nossa conversa e esse vídeo, quais os sintomas que indicam que você precisa de um especialista e de um médico, né? A cartilha diz que quando aqueles sintomas já mencionados nesse vídeo, né, e outros sintomas aparecerem, né, aqueles sintomas já mencionados e mais outros sintomas aparecerem, se tornarem persistentes, né, ou seja, eles se mantiverem por longo período e se intensificarem, talvez seja o momento, então, de você procurar um especialista e um médico. Quando o sofrimento foi intenso, então vai somando aí, ó, o primeiro, aqueles sintomas se persistirem. O sofrimento foi intenso. Quando houver complicações associadas, como, por exemplo, pensamentos suicidas, adições e dependências, como álcool, drogas, depressão maior, transtornos, né, etc. É o terceiro elemento. Quando houver comprometimento, né, importante do seu cotidiano, da vida social, então é momento, com certeza, de procurar um especialista ou de um médico para te ajudar. Peça auxílio, né? Peça auxílio de um psicólogo, de um terapeuta, de um médico. Não fique sozinho. Procure um amigo para te ouvir, para conversar. Peça auxílio da sua família, né? Então, aí foram alguns critérios, né, que a cartilha recomenda que você, então, busque auxílio, né? Então, quanto antes você cuidar de você, né, menor é a probabilidade de você adoecer psicologicamente. O importante é você perceber que você não está sozinho. Estamos todos passando por essa situação e sentindo efeitos psicológicos. A nossa saúde mental está em alguma proporção, menor ou maior, sendo afetada, né?
Estamos em alguma proporção em alerta devido a tudo isso que estamos vivendo. Em alguma proporção mais ou menos ansiosos, angustiados, em alerta, preocupados. Então você não está sozinho. Eu também sinto. Então cuide de você, né? Busque se cuidar. Busque estar com os outros. Viu? Espero que tenha te ajudado esse vídeo. Fique bem, se cuide. Até breve.